A, a deliberação, entretanto, se amplia muito e vai se ampliando cada vez mais. Por quê? Porque essas relações entre as pessoas hoje são relações que não são, obviamente, mais apenas diretas, face a face, mas são relações intermediadas, em grande medida, pelos meios de comunicação e, mais recentemente, pela revolução tecnológica que significou a internet, que significa essa imensa capacidade de conexão que as pessoas têm por meios eletrônicos. Isso é uma revolução, é uma verdadeira revolução. Mas é uma revolução que, na verdade, fortalece aquilo que eu disse inicialmente, o sentido de que a deliberação se amplia, mas ela é também individual. Eu acho que, nós, ainda recentemente, nessa última campanha eleitoral, que nós vimos através da internet, é exatamente um imenso debate que não se sabe de onde parte, quem é o responsável ou não, os temas são suscitados, são colocados, mas, por mais que existam as regras formais de validação das decisões políticas, existe a formação de uma opinião pública que já não é só a opinião publicada, não é só a opinião que é, de alguma maneira, difundida por um centro de poder, mas é uma opinião que também vem da base, através da conexão direta entre milhões de pessoas por intermédio desses meios eletrônicos de comunicação. Como compatibilizar tudo isso com o espírito de liberdade? Como fazer com que tudo isso não signifique apenas uma espécie de nova forma de anarquia, em que todos opinam e ninguém toma decisões, ou cuja influência no processo decisório não seja transparente. Não são processos simples. Não são processos simples se nós vamos ver o que acontece na nossa região da América Latina. Muito frequentemente isso pode estar sendo usado e pode vir a ser usado de uma maneira manipuladora. Não me refiro ao processo brasileiro, me refiro ao processo mais geral que ocorre em muitos países da nossa região, em que, em nome da necessidade de que as decisões não sejam apenas tomadas no nível formal da representação pelos congressos, aumenta o poder do executivo, a força do poder executivo, personalizam o poder executivo, utilizam os meios de comunicação de massa e, eventualmente, sufocam os outros meios com o temor de que eles possam vir a minar o poder daqueles que dispõem do controle formal dos meios de comunicação de massa. Nós estamos assistindo na nossa região uma espécie de renascimento do que alguns chamam de populismo e que, na verdade, é uma espécie de estatismo elevado à última instância, com uma projeção de futuro que também existe, da criação de um conjunto de valores não muito explícitos e uma manipulação muito grande, de tal maneira que acaba fazendo com que aqueles que vão tomar decisão, ao pensar que estão tomando uma decisão própria, estão sendo, na verdade, bastante controlados pela capacidade de hegemonia do poder de comunicação, quando concentrado nas mãos de um partido, de uma pessoa, de um grupo, de um setor. Portanto, a questão da liberdade na política, no mundo contemporâneo, passou a ser bastante mais complicada, porque a possibilidade do seu contrário cresceu na mesma proporção em que houve uma amplificação dos poderes de difusão. Na medida que esses poderes de difusão possam vir a ser monopolizados, eles passam a ser, na verdade, um veneno para o processo da liberdade e da democracia. Como lidar com isso? Como fazer com que esse enorme potencial de participação e de individuação, de alguma maneira, não se transforme no seu contrário? Não é claro, não está claro de que maneira as sociedades vão funcionar. Mas está se vendo também, e há muitos exemplos, nos Estados Unidos recentemente, com a eleição do Obama, foi muito interessante verificar o mecanismo pelo qual, dentro do próprio Partido Democrático, aquilo que poderia parecer um poder avassalador que era constituído pelo domínio da máquina democrática pela família Clinton e dos meios financeiros e tudo mais, e não obstante, através dos mecanismos dessa outra natureza, de contágio muito rápido por formas de participação direta de internet e tudo, pela mensagem que foi propagada pelo Obama, ele conseguiu superar dentro do seu partido uma candidata muito mais forte do que ele, com todos os meios institucionais à sua disposição, e depois conseguiu ganhar as eleições. Outra coisa é o que vai acontecer com os Estados Unidos na mão dele. Isso é outra questão. Mas eu estou apenas descrevendo o processo como nós temos hoje, mecanismos muito rápidos e que não são mais os mecanismos formais que podia imaginar
que a sociedade tinha como saber qual é o limite no qual é possível salvaguardar os espaços de liberdade. Pode ser que vá para o resultado para um lado ou pode ir para um outro lado. Na verdade, os que têm discutido mais em profundidade essa questão das novas formas de comunicação e o poder que está relacionado imediatamente com a comunicação, e hoje poder e comunicação quase que se confundem, tem mostrado que está existindo também uma certa propensão rara, que é, ao mesmo tempo em que esses mecanismos tecnológicos todos permitem, como eu disse, todo mundo sabe, que as pessoas, como pessoa, pois participem e definam e tomem posição e opinião, existe uma espécie de uma dimensão de comprometimento com alguns valores, algumas causas, que faz com que isso não seja necessariamente utilizado, como eu mencionei aqui, como um risco para o lado negativo. Existe como que um renascimento de um individualismo comprometido com o conjunto e que guarda interesses grandes no sentido de olhar o que possa acontecer com respeito ao coletivo. É muito cedo para extrair dessas tendências alguma coisa de mais concreto. Convém apenas prestar atenção que nós não vivemos isso, nós não vivemos mais, e faz tanto tempo, uma sociedade simples, em que as regras eram definidas pelo totem, pelo tabu do incesto, etc., etc., e se nós não vivemos mais aí, tampouco nós podemos imaginar que já temos asseguradas todas as condições que vão garantir institucionalmente que a liberdade seja um valor e que a democracia prevaleça. E pode ser que aquilo que eventualmente possa minar essa possibilidade de manutenção da democracia e da liberdade como valor seja o acesso generalizado à informação. Mas isso é uma question mark, um ponto de interrogação. Na verdade, há caminhos a elaborar para construir uma possibilidade de convivência desse enorme potencial que foi despertado pela revolução tecnológica com a manutenção do espírito de liberdade. Se nós olharmos de uma maneira mais corriqueira para o que acontece no nosso país, nós vamos ver que aqui nós conseguimos, de alguma forma, organizar espaços de liberdade. Para quem vem de outras épocas, que sabe o que significa a censura, que sabe o que significa a não liberdade de partidos, que sabe o que significa a possibilidade de incorrer em penalidades não previstas só por discordar, sabe valorizar o quanto nós já conseguimos no Brasil no sentido positivo. Mas isso não nos deve deixar de braços cruzados. Por quê? Porque as tendências contrárias continuam persistentes no próprio país, no nosso próprio país. Eu não gosto de pensar em termos do que aconteceu no passado e de utilizar os mesmos conceitos, porque as situações são diferentes. Mas há, inegavelmente, um renascimento no Brasil de algumas tendências que são contrárias à possibilidade da existência de opções e da liberdade. Uma é tradicional, é o personalismo caudilhesco. Pode se chamar de populismo ou do que seja, mas é tradicional e ela existe. Existe, e esse personalismo caudilhesco pode aumentar muito a sua capacidade de ação, exatamente porque a sociedade dispõe de meios tecnológicos de difusão do pensamento quando ele é controlado. O acesso à televisão, o acesso à mídia, a pressão governamental, o domínio dos instrumentos de transmissão de ideias, pode gerar um personalismo caudilhesco que em outros países, como na Venezuela, geraram de uma maneira assustadora. Aqui não chega a ser assustador, porque nós não temos susto com facilidade, mas pode se tornar assustador. Pode se tornar assustador porque realmente está presente essa tendência muito forte e é antiga. Não é que isso seja uma novidade. O que é novidade é que nunca se teve tanto acesso de massa de milhões de pessoas pelos meios de comunicação, como se tem hoje. Ora, num país em que você tem isso, em que, quase por tradição cultural, quem fala é um lado só, quem fala é o governo, e se nós estamos na Europa, falou um, fala outro, falou um, fala outro. Nos Estados Unidos também, menos. Aqui, fala um, fala um, fala um, fala um, fala um. E só vai falar o outro nas eleições. Então, quando chega o período da eleição, já está cansado. Já está
muito difícil de reverter. Mas não é só o personalismo caudilhesco que tem, obviamente ele limita as escolhas, porque na medida que há uma hegemonização de um pensamento único, limita a escolha e limita as opções. Mas, além disso, existe uma tendência tão forte quanto essa aqui no Brasil, e não é só no Brasil, que é a da presença de formas organizadas de ação corporativa. Não corporativa no sentido de empresa, no sentido do sindicato, no sentido dos interesses que se constituem de pequenos grupos e que têm poder de influência decisória. E, na medida em que os temas não são temas que sejam postos à luz do dia, a força do corporativismo é crescente, é maior. E as decisões são tomadas por grupos de pressão que se organizam e que muitas vezes não passam sequer pelo conhecimento do conjunto da sociedade.